E aí, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do Quero Pra Viagem Podcast. Hoje nós vamos ter uma entrevista, uma conversa com meu grande amigo Wilson, que está morando em Dublin, na Irlanda, e vai trazer muitas dicas de como ir pra Irlanda, o que fazer na Irlanda, como é viver na Irlanda, enfim, várias e várias dicas de como morar nesse país maravilhoso que eu também amo muito. Vamos ouvir essa conversa? Simbora! Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso Quero Pra Viagem podcast. Na entrevista de hoje vamos ter uma participação especialíssima do meu grande amigo Wilson, que está morando na Irlanda. Eu quero muito conversar com ele para saber como está sendo a vida dele nesse país, o que é que ele está fazendo por lá e, claro, compartilhar com vocês também algumas dicas de como se mudar para a Irlanda, caso alguém tenha vontade de morar lá ou visitar o país. Wilson, pode se apresentar, por favor? Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Wilson, tenho 33 anos. Eu tô morando aqui em Dublin, ou Dublin, dependendo do sotaque da pessoa. Já há quase 1 ano e meio e tá sendo uma experiência muito legal. Um pouquinho de perrengue aqui, um pouquinho de perrengue ali, umas coisas boas pra frente, umas coisas boas para outro lado. Então, assim, é um dia de cada vez e tá tudo muito bom, assim, na medida do possível. Eu acompanhei, né, toda essa mudança do Will para Irlanda, mas não vou contar para vocês, quem vai contar é ele mesmo, né? Mas já adianto que a possibilidade desse podcast virar uma grande bagunça é grande, porque enfim, a gente gosta de dar risada, gosta de contar piada, então provavelmente isso vai acabar saindo por aqui. Mas queria só trazer algumas informações sobre a Irlanda primeiro, né? Para quem não sabe, a Irlanda fica no continente europeu, a capital é Dublin, ou Dublin, como o Wilson falou, e o país tem o terceiro maior IDH do mundo, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ficando atrás só da Noruega e da Suíça, que estão ali quase vizinhos. A população do país é de 4.923.000 pessoas, então não é um país muito grande. Se a gente pensar que São Paulo tem aí 12 milhões, né, então só São Paulo já cobriria o território aí da Irlanda e o número de pessoas. Mas na capital Dublin, eles têm aí 1.215.000 pessoas, então é ainda menor, é praticamente a população da cidade de Natal, de onde eu vim. E lá eles falam não só o inglês, mas como também o idioma irlandês, que é conhecido como o gaélico, né? Também tive que perguntar pro Wilson, porque eu estava em dúvida se era irlandês ou se era gaélico. Eu falei Mas pra ele, né, que a gente costuma abrasileirar as coisas, né, as palavras. A gente fala irlandês porque é mais prático, mas é gaélico, né, gaelic. Gaelic. Então, eu queria fazer algumas perguntas aqui para o Will, para ele compartilhar essa experiência dele. Eu sei que muita gente procura a Irlanda para ir fazer curso de inglês. É um destino super procurado pelos brasileiros, por diversos motivos. Vamos entender alguns deles aqui. Então, Will, eu queria primeiro que você compartilhasse com a gente o que é que motivou você a escolher a Irlanda e não outro lugar. Bom, na verdade, acho que o primeiro destino que eu pensei em fazer o intercâmbio foi o Canadá, porque eu tinha ido fazer já um intercâmbio de 1 mês lá, em Toronto, na verdade, né? A cidade que eu tinha escolhido tinha sido Toronto. Eu fiz esse intercâmbio em 2016. E fiquei com uma vontade de voltar pra lá, enfim, de tentar viver aquilo um pouquinho mais, assim, digamos, porque eu fiquei lá 30 dias e acho que já foi o suficiente pra eu amar demais aquela cidade e querer voltar ou várias outras vezes. Eu acabei voltando lá no ano seguinte pra ficar uma semana, só a passeio mesmo, e meio que confirmei que era um lugar que eu queria morar. Essa vontade foi meio que deixada de ladinho por um tempo, até que em 2018 eu trabalhava com Cláudio na Get Images. Sim. Eu acabei, né? Então no começo daquele ano eu saí e fiquei com essa vontade de talvez, tipo, bom, agora que eu não tenho mais uma, como é que eu posso dizer, uma obrigação de trabalho, tô meio que livre no mundo agora de novo. Solto. Então acho que seria uma oportunidade buscar isso e tentar morar fora, enfim, voltar a estudar inglês, que era o que eu queria. Então foi o primeiro lugar que eu pensei, mas quando eu fui pesquisar era tipo muito fora da minha realidade financeira, porque lá a pessoa que vai para estudar inglês não pode trabalhar. Então isso que complicou um pouquinho a minha ida para lá num primeiro momento, porque pelo menos eu não sei se essas regras mudaram, mas em 2018 era assim, eu tinha que comprovar o valor total do curso e um valor total que eu conseguisse me manter lá pelo período do curso. Então, isso ia ficar, tipo, muitos $1.000 canadenses e tava muito longe da minha realidade. Então, eu meio que deixei isso pra lá. Até que uma certa pessoa que está me entrevistando colocou
uma plantinha na minha cabeça. Por que que você não vai pra Dublin? Lá é muito legal, já fui pra lá, nananã, é uma cidade muito ótima. E, enfim, também é uma cidade que você pode fazer esse tipo de programa também, né? Que é enfim, fazer o intercâmbio como estudante, enfim. E eu fiquei com isso na cabeça desde o começo do ano. Não coloquei esse projeto em prática, eu fui, na verdade, fazendo uns freelas em São Paulo mesmo, tentando adiar, mas eu acho que era mais por medo do que eu pudesse viver fora e longe de todo mundo, do que por vontade, porque era realmente uma vontade muito grande que eu tinha, mas eu acho que eu não tinha ainda assim a coragem de fazer. Até que um dia eu estava na casa do Cláudio. O Cláudio, a Dani e o Thiago, e eu fui praticamente enxotado do país. O esquadrão do intercâmbio, vaza daqui. Vai embora daqui, vai fazer o que você quer fazer. Mas a partir daquele dia, que a Dani já pegou um papel e já falou, tá, agora vamos fazer o seguinte, o que que você quer vender? Lembra? Já fizemos toda a lista de tudo que o Wilson Já, tinha, qual o já valor que ia ser. Exatamente, foi feito um inventário da minha vida em 10 minutos. Aí a partir dali eu comecei a pesquisar um pouco de verdade, porque eu não fui muito a fundo, tipo, eu pesquisei algumas coisas sobre a cidade, vi algumas fotos, vi alguns vídeos, mas eu fiquei assim nessa base superficial, eu não fui muito a fundo não. Até que fui numa feira de intercâmbio lá na Paulista, enfim, tinham vários palestrantes falando de várias cidades, tinha Austrália, tinha Canadá, tinha África do Sul, tinha várias coisas. E Irlanda, querendo ou não, foi a que me chamou, foi o país que me chamou um pouco mais de atenção, né? Pelas histórias que eles contaram nessa feira de intercâmbio. E fiquei com isso na cabeça. Peguei o contato, né, de uma agência de intercâmbio. E no dia seguinte eu já fechei com eles. Então foi uma coisa assim, muito papum. Era uma coisa que eu tinha vontade, que eu fui estendendo até o último dia, assim. E depois eu já meio que decidi de última hora que, tipo, não, vai ser aqui e é isso. Porque senão, como eu sou uma pessoa libriana, eu não posso ter muitas opções. Então, foi mais ou menos isso, né? Assim, o processo até chegar no momento da decisão. Eu sempre falo para os meus amigos que decisões desse tipo a gente nunca pode ficar pensando muito, porque quanto mais a gente pensa, mais a gente acha empecilho. Exatamente. E assim, eu acho que a conversa que a gente teve, né? Eu, você, a Dani e o Thiago foram que me deram mesmo o estalo de que eu poderia fazer isso. Porque, lógico, você para e pensa assim, eu vou morar fora do país. Coisa linda de se dizer. Mas e na prática? Que eu vou estar longe de todo mundo, que eu vou estar numa cultura diferente, eu vou estar com pessoas diferentes, eu vou estar morando num lugar. Assim, eu ficava muito preocupado porque, por exemplo, eu morava num apartamento em São Paulo, no centro de São Paulo, ali na Vila Mariana, e que eu tinha fácil acesso a tudo, e era o meu receio, tipo, justamente mudar e tá, e como que vai ser minha vida a partir disso, né? Então ficava uma loucura na minha cabeça que eu tentava não externar, mas por dentro eu tava uma pilha de nervos, porque eu não sabia, tipo, o que que ia ser. Isso deixa a gente muito louco, acho que você tá passando por isso também, porque você também Sim. tá no processo. Mas você ainda teve ainda a questão que você foi já pra lá. Eu escutei também a entrevista que você fez com o Joca, e ele também, tipo, teve todo um apoio e tudo mais pra mudança de vocês. E eu, na verdade, eu tentei não ver muito, mas eu tava completamente preocupado. Eu falei, bom, eu já decidi e é isso. Quando eu chegar lá, eu me viro. Basicamente, esperou a má influência dos amigos decretarem uma data. Eu lembro que a gente se reuniu lá em casa e a gente falou, Wilson, você vai mês tal, tal dia, já vamos aqui olhar as coisas que a gente vai vender, já vamos decidir os Exatamente. preços. E eu lembro que assim, inclusive, gente, se tiver algum amigo que tá escutando e que tem dificuldade, tá querendo ir fazer o intercâmbio, tem dificuldade, pode falar comigo. Eu empurro a pessoa que no outro mês ela tá lá. Eu falei pro Will muito bem sobre a Irlanda, porque eu tinha visitado o país em 2015, né? Tive a oportunidade de visitar em 2015 e no ano passado. E é um país que eu gosto muito, eu tenho uma ligação diferente com a Irlanda, não sei o que é uma coisa meio mística, meio espiritual, sei lá o que é, mas eu gosto muito do lugar, apesar de que na última visita eu senti uma vibe diferente na cidade, mas ainda assim eu gosto muito de lá. Fiz questão de conhecer o escritório da Getty lá, enfim, é um lugar que eu tenho muito carinho e eu queria muito que algum amigo fosse morar lá para eu poder ter, né, desculpa de voltar lá várias vezes. E pelo menos ele cumpriu a promessa, porque no ano passado ele veio aqui, né? O Cláudio veio aqui, você ficou o quê? 15? No total fiquei 10 dias, né? Eu fui primeiro com o Milton, fiquei 3 dias, quase Uhum. 4, e depois voltei e fiquei uma semana para trabalhar. Então, cumpri a promessa, voltei, fiquei 10 dias lá. Foi ótimo. E assim, eu amo a cidade, amo muito porque eu conheço ela como turista. Quero saber qual é a visão de quem mora, né? Principalmente você que agora tá morando faz um ano e meio. É fácil se adaptar na Irlanda?
Olha, depende muito, mas eu acho que é o seguinte, eu fazendo uma análise completamente interna, eu percebi que Sessão eu sou terapia. sessão de terapia praticamente. Eu percebi que eu sou uma pessoa muito adaptável, porque a partir do momento que eu mudei pra cá, como eu disse, eu não tinha pesquisado muita coisa. Por exemplo, no segundo dia que eu tava aqui, eu saí andando desembestado, me perdi, parei com uma senhora e perguntei onde é que era o metrô pra voltar pro centro. Descobriu que não tem metrô. Desculpa, que não tinha metrô. Dessa forma. Então, assim, pra você ver que a pessoa chegou realmente de paraquedas. Mas foi uma coisa que eu escolhi. Eu não queria ver muita informação e chegar aqui pra não ser muito influenciado. Tipo, não, eu vou chegar lá e, enfim, vamos ver quais vão ser as minhas impressões sobre a cidade. E espero que sejam boas. E tem sido até agora. Lógico que tem coisas ruins que acontecem, mas, assim, a gente tem que deixar que as coisas boas se sobressaiam, né? E o que você acha que foi mais difícil de se adaptar aí? Porque eu lembro que você foi em novembro de 2018, então você Isso. chegou no início do inverno. Eu cheguei no início do inverno. E pra mim a questão do frio não foi muito ruim, não. O que me irritava no começo era porque chovia todo dia. Tá. O frio eu acho que é completamente suportável, porque, enfim, todos os lugares têm calefação, você, enfim, controla com roupa se você estiver na rua. Agora, frio e chuva e vento. Nossa, tem vento também ainda. Aqui é uma cidade onde o vento faz várias curvas. Então é Então, mais ou menos igual a Londres, que chove muito o ano inteiro. chove muito o ano inteiro. Chove muito o ano inteiro. Só tá sendo completamente atípico aqui agora nessa jossa de quarentena que os últimos dias não tem chovido nesses últimos dias. E nos dias que a pessoa não pode sair, aí não chove, que é pra contrariar. Exatamente. Vai contrariar, exatamente. E depois que você chegou aí, sei que você, como você falou, você foi para estudar inglês, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é que você faz aí, como que é o seu dia normal, né? Não vamos eliminar a quarentena por enquanto. Né? O seu dia normal, o que você faz no seu dia normal por aí? Como é que tá sendo a sua rotina? Olha, minha rotina estava sendo a seguinte: eu ia para a escola pela manhã, né? Eu tinha aula de inglês das 9 ao meio-dia e 15, meio-dia e meia, mais ou menos. Eu costumava ficar um pouco na escola, aqueles bem CDF, né? Suportável. Eu ficava um pouco a mais. Sei lá, pra estudar alguma coisinha ainda, sabe? Ou, sei lá, se tivesse algum dever de casa, alguma coisa, eu já fazia ali, porque eu sei que se eu trouxesse pra casa, eu não ia fazer. Então, já ficava na escola, tipo, sei lá, meia hora, uma hora, ficava lá um pouquinho ainda estudando, ou conversando com o pessoal, né, que estuda comigo e tal. Então, eu tinha mais ou menos essa rotina pela manhã. Agora, à tarde, eu fazia o seguinte, eu voltava pra casa, almoçava, às vezes tirava um cochilo, Ainda dava tempo. ainda dava tempo, porque eu tava trabalhando de garçom num hotel meio famosinho aqui. Como bomba mais à noite, eu entrava em torno de 5, 6 horas da tarde e trabalhava até às 11 da noite ou meia-noite. Eu tinha meio que a tarde livre para trabalhar durante a noite. Então minha Sim. rotina tava meio que sendo dessa forma, né? Eu ia pra escola de manhã, tinha a tarde livre e trabalhava à noite. E você falou que agora você está trabalhando de garçom. Eu lembro que quando eu fui visitar você, você estava trabalhando na cafeteria, né? Não era exatamente de garçom, era outra coisa. Então, eu queria até aproveitar esse gancho para perguntar para você assim: muitos brasileiros procuram a Irlanda, né? Não só a Irlanda, mas outros lugares também, para estudar o inglês e trabalhar. Até Sim. onde eu sei, se você puder confirmar, o visto de estudante para a Irlanda, de estudante de inglês, permite que vocês trabalhem 20 horas por semana. É isso? Exatamente. Uhum. Que é como se você trabalhasse meio período, né? Entendi. Então, o visto que eles dão pra gente aqui enquanto estudante é pra você estudar, basicamente, e trabalhar por 20 horas na semana, que aqui, na verdade, se computa salário um pouquinho diferente, né? No Brasil, a gente tinha o costume de trabalhar o mês inteiro e receber, sei lá, todo dia 5, né? O salário. É um Ou duas salário vezes no mês. ou, né, tinha adiantamento e tal. Aqui a gente tem o costume de receber semanal, então toda sexta-feira a gente recebe o salário da semana anterior. Por isso que aqui é tudo meio que contado por semana. Então, assim, o salário nosso, na verdade, é semanal. Com isso, é o meio que o dinheiro que você tem para se manter aqui, né? Tanto para pagar aluguel, pagar transporte, pagar alimentação, quanto para, se você quiser estender o visto, meio que juntar o dinheiro para pagar o seu próximo curso. Porque, na verdade, esse visto ele tem a duração de 8 meses no total. Sim. Que isso, na verdade, dividido em 6 meses de curso e 2 meses de férias. E nesses 2 meses de férias, o visto, na verdade, permite a gente trabalhar 40 horas semanais. Que é o período normal de trabalho. Exatamente. Então depende muito, lógico, do lugar que você trabalha, porque não é todo lugar que você vai trabalhar que você
vai ter essa quantidade de horas. Como, por exemplo, eu trabalho agora num restaurante. Então, lá são muitos funcionários, nem sempre eles precisam. Então, por exemplo, tinha semana que você fazia mais horas que a semana anterior, por exemplo, né? Sim, Então, sim. ia sempre variando pela demanda. Agora, trabalhar assim nesses lugares geralmente gera demanda, né? O que chama mais atenção, porque pra gente é mais prático trabalhar nesse tipo de lugar, né? Porque você Entendi. consegue ter ali mais horas de trabalho, você consegue ter aquelas 20 ou um pouquinho mais. O salário é melhor, né? E falando de trabalho, eu sei Hum. que os brasileiros, né, são muito curiosos para saber que tipo de trabalho se faz em outro país, porque assim, a visão que as pessoas têm é que assim, eu vou morar em outro país para fazer intercâmbio, mas não quero limpar banheiro, não quero fazer não sei o quê, não quero, porque as pessoas têm essa coisa de, eu vou fazer um downgrade na vida se eu for trabalhar em Exatamente. serviços. Mas que tipo de trabalho, assim, você que agora tem 1 ano e meio aí já trabalhando na Irlanda, que tipo de trabalho os brasileiros têm mais facilidade para encontrar aí na Irlanda? Olha, você tocou num ponto que era até um assunto que às vezes me irritava um pouco de escutar as pessoas conversando assim na rua, em restaurante, cafeteria, essas coisas. Porque assim, o que eu escutava muito era que, sei lá, a pessoa veio para fazer o curso de inglês, ela não sabe se comunicar direito em inglês, mas ela é advogada e ela quer chegar aqui e ela quer advogar. Oi. Sem falar inglês. Sem falar inglês. Tipo, amor, realiza. Não é assim que as coisas funcionam. Então, isso era uma coisa que eu escutava, assim, sabe quando você revira o olho? Sei, faço direto. Faço várias vezes. Então, isso era uma coisa que eu ficava meio que prestando atenção. E lógico, vindo pra cá, eu sabia que eu não ia ter o mesmo trabalho que eu tinha no Brasil antes, né? Como Sim. que eu vou chegar aqui e querer que eu tenha o mesmo tipo de trabalho, né? É um pouco complicado. Então, assim, o que é mais fácil é praticamente coisas de limpeza, porque você não precisa se comunicar muito, é um trabalho prático de fazer e não é nada muito pesado. Eu fiz, nossa, faxina aqui em casa de família várias vezes. E era super de boa, o pessoal me amava, tanto que a gente é acostumado a fazer uma limpeza no Brasil, mas assim, né? Tipo, aí você passa uma vassoura, você passa um pano, faz não sei o quê. Tipo, você limpa, deixa tudo brilhando. Aqui, nossa, teve uma casa que eu fui que a moça falou assim: então, eu acho que você tá limpando demais. Você tá perdendo muito tempo, Essa né? faxina tá sendo muito caprichada. Exatamente, foi isso mesmo. Tipo assim, tá sendo muito caprichado. Porque eles se apegam enquanto eles vão te pagar também. Porque aqui o pagamento é por hora. Ainda tem esse detalhe, né? Que eu falei de salário, mas não falei que o pagamento é por hora. Então, assim, o pagamento é por hora. Se por acaso eu tô limpando demais, eu tô gastando muito tempo. Então, se eu tô lá, se ela me contratou para 2 horas, eu faço 3, ela tem que me pagar 3. Entendi. Entendeu? Então ainda tem essa questão de que, tipo assim, aqui o seu trabalho é por hora. Quanto mais horas você conseguir de trabalho, mais dinheiro você vai ter. Então, basicamente, o que você está dizendo é que, para quem tem um nível de inglês mais básico ou intermediário, os primeiros trabalhos que vão aparecer vão ser tipo, de limpeza, que aí vai ser limpar casas, ou Airbnb, alguma coisa assim. Isso, ou até mesmo, tipo, restaurante, hotel, sabe? Tem muitas pessoas que eu conheci aqui que eram camareiras, sabe? De fazer quarto de hotel, essas coisas. Sim. Então, assim, é o trabalho mais prático de se achar, digamos. Então, mesmo que seja para Mas, trabalhar com atendimento, você tem que ter um inglês já mais sim, intermediário e avançado para poder conversar com as exatamente. pessoas. Porque eu cheguei aqui com inglês intermediário e eu tava me achando, tipo assim, nossa, gente, eu consigo me comunicar com as pessoas. Por que que eu não tô conseguindo um trabalho? Não vou dizer melhor, mas é diferente. Porque a partir do momento que a gente tá precisando, enfim, a gente aceita muitas coisas. Dependente do tipo de trabalho, você consegue um trabalho facilmente na Irlanda. Consegue um trabalho facilmente, né? Então, assim, isso é muito papum. Sempre vai ter um lugar que tá precisando. Assim, como a cidade é muito movida por imigrantes, de certa forma, as pessoas não podem trabalhar muitas horas, né, de maneira legal. Então, os estabelecimentos têm realmente muitos funcionários. Como é que eu posso dizer assim? Entra muito funcionário e sai muito funcionário com muita facilidade. Tem muita rotatividade. Tem muita rotatividade. Então, assim, tanto que tem muitos lugares que adoram trabalhar com brasileiro, que a gente é muito assim, né? Tipo, entrei, de ser muito responsável
incansável de querer trabalhar, enfim, de fazer a coisa funcionar, né? É muito fácil encontrar brasileiros aqui, tipo, trabalhando em mercado, trabalhando em farmácia, trabalhando em cafeteria, em restaurante, né? Então, assim, porque querendo ou não, é um emprego ok, a gente consegue ter um nível de vida muito bom com esses trabalhos mais simples. Isso é importante falar, né? Porque assim, aqui no Brasil, uma coisa que a gente percebe assim, que se você trabalha, por exemplo, como garçom, ou se você trabalha no supermercado, numa farmácia, você não tem um padrão de vida que a gente chamaria de padrão médio, né? Exatamente. Na Irlanda Né? você consegue ter esse padrão um pouco mais mediano, digamos assim. Exatamente. Então, porque o custo de vida aqui é bom, sabe? Então, por exemplo, trabalhando 20 horas por semana, você consegue ter um salário ok, né? Trabalhando 20 horas por semana, você consegue ter um trabalho ok, um salário ok. E Seria mais com ou menos em isso, torno de quanto? Já vamos aqui já para os valores. por valores, Ah, uma média é também, né? Claro que. básico. É porque, tipo assim, você pode chutar meio que o salário mínimo é 10 euros a hora. Então, se você trabalha 20 horas na semana, você tem um salário de 200 euros, 800 euros no mês. Que aí vão vir ainda os impostos, vai ficar uns 600 e pouco. Não, os impostos são poucos. Então, tipo assim, vamos supor, como se fosse 740, Tá. 750, vai, arredondando, 750 euros no mês. Com isso, tipo assim, você vive ok. Você vai pagar ali um aluguel de, sei lá, uns 400 euros. Mercado não é caro. Eu consigo fazer, tipo, compra com no máximo 20 euros na semana, comprando muita bobagem. Então, assim, se você parar pra pensar que você gasta 80 dinheiros no mercado por mês, isso comprando salgadinho, biscoito, cerveja, Sim, carne, tipo assim, dá pra ter uma qualidade de vida, sabe? Coisas sim. que se você tivesse no Brasil com salário mínimo, acho que já seria um pouco mais complicado. Sim, aqui em São Paulo, por exemplo, com um salário mínimo que eu acho que é R$ 1.000 agora, você não consegue morar, por exemplo, na região que você mora em Dublin, que eu conheço, né? Que é uma região um pouco mais central. Você não Sim, consegue morar numa região muito boa aqui em São Paulo se você tem um salário mínimo. Essa que é a questão. e lógico que aqui também tem a questão de que a gente fica num outro, como é que eu posso dizer? Você meio que fica num outro estilo de vida, porque em São Paulo todo mundo tá morando, sei lá, com família, ou você divide com um amigo, ou você mora num estúdio no centro, né? É um Sim. pouco mais assim, você e a sua casa. Aqui é uma cultura um pouco diferente, ainda mais pra gente que é estudante, a gente chega e é difícil, tipo assim, eu vou alugar um flat, vou alugar um estúdio, sabe? Você Morar sozinho. divide, morar sozinho é extremamente caro. Então, uma coisa que, tipo assim, o que tem de, por exemplo, barato em fazer uma compra de mercado, tem de caro em aluguel. Então, assim, moradia aqui é uma coisa muito, 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 muito cara. A gente vê geralmente as coisas em torno de 400 euros para você dividir quarto. Ah, então é 400 euros, Uma mas para média dividir. para dividir. Para você ter o seu próprio quarto, você pode puxar aí para uns 600, 700 euros. Sim, então para quem vai ganhar aí uma média de 800 euros por mês, não vai dar para ter esse conforto, Esse esse conforto. capricho. É por isso que eu até falei no começo da conversa que eu me percebi muito adaptável em algumas coisas. Porque, assim, eu tava acostumada a ter o meu quarto com tudo meu, tipo, meu guarda-roupa imenso, com várias portas, com várias roupas. Minha, né? Enfim, minha bancada com os meus computadores, com tudo, tal, tal, tal. Aí você sai dessa realidade e vai pra uma outra que você tá dividindo o quarto com mais 3 pessoas. É um Sim. guarda-roupa de 4 portas, então uma porta é sua, uma gaveta é sua. Então, assim, você muda completamente a sua rotina, inclusive dentro de casa. Não só na rua, né? Não só na escola, não só em trabalho, tipo de trabalho, mas também dentro de casa muda um pouco como que é o seu tempo em casa, né? Porque não é mais, tipo, chegar a qualquer hora, deixar a luz ligada a qualquer hora, tipo, quero, sei lá, na cozinha fazer alguma coisa, mas já tem alguém cozinhando, eu tenho que esperar. Então Sim. muda tudo. A dinâmica da casa mesmo, né? A gente tem que se encaixar também, né? Porque ainda mais que você, por exemplo, eu no meu caso eu vim sozinho. Tem gente que vem em casal, tem gente que já, tipo, sei lá, combina 2, 3 amigos e vem juntos. Então acaba sendo uma companhia também um pro outro, né? Eu vim sozinho, então eu cheguei e tive que me adaptar sozinho numa casa com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. E uma coisa que você falou sobre, né, essa dinâmica de como que funciona, a pessoa tem que morar junto com outras pessoas e tal, e a gente sempre
sempre tende a pensar que isso é uma coisa de jovens. Mas eu lembro que quando eu fui pra Irlanda, visitei você lá no apartamento que você morava, eu lembro que tinha pessoas de idades variadas. Pessoas de idade, gente. Porque o que aconteceu também? Eu conheci muita gente, isso é engraçado, né? Porque morando com muita gente, obviamente, você já conhece aquelas pessoas. Assim que eu mudei pra cá, eu morei numa casa que éramos em 9 no total. Enfim, cada pessoa que já tá aqui há um certo tempo já tem seu grupinho de amigos. Então você vai meio que conhecendo também os amigos das pessoas que moram com você. E nisso, uma das meninas que morava comigo, ela saiu da casa, foi morar em outra casa, e ela dividia uma casa com um casal que eles tinham já mais de 50 anos e eles vieram também pra fazer intercâmbio. Foram se jogar, foram arriscar. Foram se jogar, tipo, a gente não tem mais compromisso com o filho, tá todo mundo já criado com o filho, tal, então só estamos aqui nós dois, o que vamos fazer? Junta o dinheirinho e vamos fazer um intercâmbio na Irlanda. Eu achei a coisa mais fofa. Apoio. Porque realmente a gente não tem idade. Mas uma coisa que às vezes você percebe é que, por exemplo, quanto mais badaladeira é a pessoa e tudo mais jovem ela é. Nossa, gente, a gente que já tá assim na casa dos 30, a gente tem uma outra cabeça pra muitas coisas. E aí a gente percebe como a gente tá velho, tá ficando mais pé no chão. As prioridades vão mudando, né? As prioridades vão mudando, porque quantas vezes eu não deixei de sair pra uma balada pra ficar em casa? Várias vezes. Prioridades. 30 anos. Né, 30 anos. Até porque o que acontece? Uma outra curiosidade aqui dessa nossa gloriosa cidade é que as coisas, no geral, funcionam mais durante o dia e fecham cedo. Então, por exemplo, mercado, shopping, essas coisas, quando dá 8, 9 da noite já tá tudo fechado. Balada fecha, sei lá, meia-noite, 1 da manhã, 2 no máximo. Algumas, assim, não sei qual exatamente o tipo de licença que elas têm, que elas funcionam até 3 da manhã, 4 também. E nisso, o transporte para de rodar na cidade 11h30 da noite. Então, as pessoas que se virem. As pessoas que se virem. Então, por isso que todo mundo busca morar no centro, porque é, assim, próximo das escolas, próximo do comércio e próximo das baladas, dos pubs. Mas então aí não tem essa cultura daqui do Brasil, por exemplo, que as baladas vão até 7 horas da manhã. Nossa, jamais. Jamais. Aqui tudo começa muito cedo. É engraçado, porque na escola, como eu estudo de manhã, e tem o intervalo 10h45 às 11. E eu estudava numa escola que era esquina com o Temple Bar, né? O The Temple Bar, que é aquele pub mais famoso. Então eu saía pra ir no mercadinho comprar algum lanche, alguma coisa. 11 da manhã já tinha gente no pub bebendo. Gente, que é uma coisa que eu percebi na Irlanda, o pessoal bebe muito, né? Os próprios irlandeses mesmo bebem muito. Sim, e quando a gente chega aqui, a gente, idiota, a gente cai na mesma situação. Só que não tendo a mesma resistência que eles, né? Exatamente, porque dormir no meio-fio, quem nunca? Fica isso aí história para outros podcasts, outros temas. E me diga uma coisa, falando, né, sobre os brasileiros e tudo mais, por que você acha que a Irlanda é tão procurada pelos brasileiros, principalmente? Olha, eu acho que é mais pela questão do visto, que você pode estudar e pode trabalhar. E até por causa do salário também, que se ganha aqui, né? Se você parar pra pensar que 10 euros por hora é um salário ok. Tem lugares que vão pagar mais, tem lugares que, por exemplo, se for, sei lá, restaurante, alguma coisa assim, você pode ter gorjeta, né, que os clientes deixam, que também agrega ali no salário, né, da semana. Mas eu acho que, no geral, essa facilidade em relação ao visto. Por quê? Para vir para cá, o que você precisa fazer? Você precisa comprovar uma renda de 3.000 euros para você entrar no país e para você ficar esse período de 8 meses. Para você ter o visto, é só você pagar... Somente. É só você pagar 300 euros, né? Pelo período de 8 meses do visto. Então, se vencer e você quiser renovar, você tem que pagar esses 300 euros novamente. Ele não é um valor único, você paga esse valor a cada 8 meses. E tem um período máximo. Exato, e tem uma renovação máxima também, né? De até 3 vistos, que somam, então, 2 anos no total, né? Então, eu tô indo agora pro meu último visto, né? Eu tenho mais 8 meses aqui. E depois disso, você pode optar por outro tipo de visto? Depois disso, eu posso, na verdade, ir para um outro tipo de visto, que eu esqueci agora. Não, acaba sendo o Stamp 2, se eu não me engano ainda, que é o Stamp de estudante, mas só se eu fizer uma faculdade. Ou pós-graduação. De língua.
línguas, exato, uma pós-graduação, mas não mais curso de línguas, porque o curso de línguas ele tem uma limitação máxima de 2 anos, até porque se em 2 anos, né, Em 2 anos sem desenrolar, você não conseguiu se desenrolar, se desenvolver, volte. então volte. Ou vá para outro lugar, né? Ou vá para outro país, basicamente isso. Continuando, porque assim, a gente tem que comprovar isso, né? Tem que comprar esse valor, comprovar esse valor de 3 mil euros para conseguir a entrada. A gente só tem que fazer isso, basicamente, né? Comprovar o valor, comprovar o que você tem, os 300 euros, né? Para pagar o visto, os 3 mil para ficar aqui no país, nesse período de 8 meses. Tô esquecendo de alguma coisa? Fechar com a escola. Já tem que estar um curso comprado e tem que ter a passagem, óbvio, de volta para o país. Porque isso provavelmente vai ser a primeira coisa que vão te perguntar na imigração. Tá, qual é a sua passagem de volta pro país, pro seu país? Porque é basicamente isso, né? Uma outra coisa que eu também acho que deve ajudar muito os brasileiros, você pode me dizer se é verdade ou não, é o fato dos irlandeses serem muito amigáveis, eles são muito simpáticos. Pelo menos foi o que eu percebi enquanto eu estive aí. Eu também percebi. Eles são muito fofos, eles são muito amigáveis, eles ajudam a gente bastante. Aqui eu conheci, né, várias pessoas irlandesas mesmo, né? E enfim, eles acham muito corajoso, eles sempre falam isso, né, assim que é uma atitude de muita coragem você ficar tanto tempo longe do seu país e tudo mais, ir para um lugar que você não domina bem a língua, né? Então eles falam que geralmente a gente tem muita coragem, né, de fazer algo desse tipo. Mas eles realmente são muito amigáveis, ajudam no que eles podem. O pessoal bem bacana. Como é que eu posso dizer? Geralmente falam que europeu é muito frio, né? Mas eu não senti muito isso aqui, não. Também dos que eu conheci na Irlanda, não sei de onde tiraram isso. Não conheceram a Irlanda antes de falar isso, eu acho. Exatamente. E para a gente começar a encerrar, queria que você falasse aqui, né, bate e volta rapidamente, uma coisa que você gosta de morar, né, na Irlanda e uma coisa que você não gosta daí. Olha, uma coisa que eu gosto bastante daqui é o clima. Apesar de ser um clima meio frio, eu gosto do frio. Não gosto da chuva e do vento. Mas o clima frio é muito bom. Ao mesmo tempo que gosta do clima, não gosta do clima. Não, porque, tipo, eu gosto do frio, mas não gosto do vento e da chuva. Eu acho que a sensação de segurança que a cidade transmite pra gente de alguma forma também é algo muito bom. Por exemplo, eu ando na rua, assim, sabe quando você anda com aquela sensação de não tenho medo de que alguma coisa de mal vai me acontecer? Se você vir duas pessoas na moto, na rua, você não vai querer correr. Não vou querer sair correndo loucamente. Ou, sei lá, puxar qualquer coisa que pode servir como uma arma pra me defender, sabe? Então, assim, agora eu tô morando, numa região central, mas ainda é um pouquinho afastado do centro, digamos, assim, em torno de 30 minutos andando, realmente, do centro. Não é longe, é perto, mas é um lugar, assim, eu tenho que passar por uma rua um pouco mais deserta e tal, e que a gente passa sem medo, não só aqui, mas em outros lugares também que eu já andei. É muito mais tranquilo, sabe? Essa sensação de segurança que a cidade te dá, acho que acaba valendo por todas as outras coisas, sabe? Que eu não tinha em Brasília, que é a cidade que eu sou de Brasília, e em São Paulo, que eu morei por 12 anos. Então, assim, apesar de gostar muito de São Paulo, que é onde talvez eu volte a morar, não sei, é uma coisa que às vezes eu penso ainda, mas Dublin te dá uma sensação de segurança que acho que é o que mais vale também. Agora, uma coisa que eu não gosto, você falou uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu não gosto, né? Sim. Eu já falei que eu não gosto da chuva e do vento. Não é que não gosto, é porque, tipo assim, geralmente é quase todos os dias, então às vezes irrita um pouco. É a questão do transporte parar cedo e das coisas como um todo também fecharem cedo, né? Que a cidade, como tem muita gente assim, mais, não vou dizer mais velha, mas é uma cidade que funciona mais durante o dia, tarde e começo da noite. Então tudo às vezes, tudo abre muito cedo, o pessoal tem um costume de, como eu trabalhei numa cafeteria, né? Eu tinha Sim. que entrar 6 da manhã, porque 7 da manhã já tinha gente na porta pra tomar café. Eu Então a achava cidade, aquilo um absurdo, mas a cidade acorda muito cedo. então a cidade ela tem um ritmo diferente do que a gente vê aqui em São Paulo, né? Exatamente. Então, assim, isso, isso é um pouquinho que me irrita, mas, assim, é porque eu já vim de uma realidade diferente, né? A gente tá acostumado com São Paulo, que funciona 24 horas. Dava 2 da manhã, quero ir na padaria comer uma coxinha. Pronto, desci e comi. Aqui não Sim. existe isso, tá? Não pode ter essas vontades extravagantes.
Eu lembro que quando eu tava visitando o Wilson, eu ficava, Wilson, vai dar meia-noite, pelo amor de Deus, a gente precisa ir em algum lugar que eu preciso comer. Sim. Me fala um lugar que tá aberto meia-noite. Ai, muito difícil um lugar aberto meia-noite. Muito difícil. Tem que ter um. Não tem, quase não tem. Vai ter um mercadinho, alguma coisa assim que funcione um pouquinho até mais tarde, mas é muito difícil ter coisas abertas até mais tarde. Então esse é o que complica um pouquinho, eu acho. Mas eu acho que também, assim, eu que também vim de Natal, eu sei como é a realidade de uma cidade menor do que São Paulo. Eu acho que São Paulo mal acostuma a gente muito, porque, assim, São Paulo, você quer comer árabe 2 horas da manhã? Tem. Você quer comer chinês 3 horas da manhã? Tem. Pode ir atrás. Abre o iFood que tem. Quer comer lanche, pastel 2 horas da manhã? Vai ter. Coxinha, pastel tá aí. Pão na chapa 4 da manhã, quem nunca? Pois é. Então, assim, São Paulo mal acostuma muita gente, porque São Paulo realmente, posso dizer, morando aqui há 7 anos, que São Paulo não dorme. Então, a gente estranha muito quando a gente chega numa cidade que dorme. E aqui eu criei, na verdade, um hábito até de dormir um pouco mais também, porque, como eu falei, né, a rotina muda, né? Em São Paulo eu dormia, sei lá, 4 horas. Se bem que às vezes isso acontece ainda aqui. Mas eu, sei lá, dormia 4 horas por noite. Deus me livre. Eu dormi muito tarde pra acordar cedo, pra ir pro trabalho, enfim. E aqui, como meio que você se adapta à dinâmica da casa, então, sei lá, 10 da noite, é de bom tom que você não faça mais barulho, né? Então você acaba mudando a sua rotina também, o seu hábito. Exatamente, né? Não é mais ficar no quarto, ficar na sala, porque, enfim, já tem gente dormindo. Então, você cria uma outra rotina, né? Você cria uns hábitos diferentes. Esses dias eu tava até fazendo exercício, coisa que nunca fiz na vida. Assim, né? Coisa que não tem hábito. Quem sou essa pessoa que eu tô virando, pelo amor de... Ai, gente, obrigado, Wilson. A gente vai encerrar, porque senão essa conversa ela vai demorar, vai ficar um podcast de 1 hora, vai ficar, como eu sempre digo, vai ficar o Senhor dos Anéis dos podcasts. Então, e olha muito que obrigado. A gente não fala um monte de coisa, porque antes de começar a gente fez uma pré-programação e nessa pré-programação a gente ficou 40 minutos. Pois é, só na pré-programação. A gente ia falar aqui de coronavírus, então a gente não vai falar de coronavírus, por quê? Porque o Wilson fala muito, e eu também. Eu falo muito, gente, eu falo demais. Não, mas eu vou falar de coronavírus rapidinho, só uma coisa aqui. Porque aqui, na verdade, o que tá acontecendo? O governo tá mandando todo mundo ficar em casa real, e agora é obrigação, não pode ficar longe de casa mais que 2 quilômetros, então tem um monte de regrinha que a gente tem que seguir, não pode sair em grupos em grupos não pode, né, mas tipo, não pode sair 2 pessoas ou mais, tem que sair só uma por vez pra ir em mercado, essas coisas. Tanto que eu tô em casa de quarentena, porque, como eu falei, eu trabalho num restaurante de um hotel, e que ele fechou, então, justamente pra não ter aglomeração de pessoas lá. Sim, basicamente o que tá aberto é hospital, farmácia e mercado, ponto. E uma coisa que eu achei legal que o Wilson comentou comigo antes da entrevista começar, é que o governo irlandês ele ia dar uma ajuda, né? Uma ajuda financeira para os irlandeses, mas mudaram essa regra e agora também vão incluir os imigrantes que estão morando por lá. Achei muito bacana. Exatamente, né? Então eles iam dar um valor, né? Como se fosse um benefício semanal para todo mundo, como se fosse um salário semanal, justamente para tentar atender, porque, enfim, as pessoas têm contas para pagar, tem aluguel, tem tudo, e é a hora também do governo, de certa forma, ajudar as pessoas que foram lesadas por algo que fugiu do nosso controle, né? Sim, também não falei isso, mas o benefício para as pessoas que foram impactadas, né, que perderam o seu trabalho devido à situação do coronavírus. Exatamente, porque as pessoas foram, né, querendo ou não, demitidas do trabalho, né, temporariamente, e então as pessoas estão sem emprego, e foi uma maneira que o governo achou de ajudar, né, ou seja, dar o salário para as pessoas, mesmo que elas estejam em casa. Pronto, agora que foi esclarecida a situação do coronavírus na Irlanda, que eles também estão em quarentena, sim, também agora podemos finalizar. Wilson, muito obrigado pelas informações, pelo tempo, por trazer algumas dicas. Eu sei que, como eu falei, a Irlanda é muito procurada pelos brasileiros, então espero que esse episódio ajude as pessoas. E é isso, obrigado pela amizade também, né? Obrigado pelo convite, eu espero ter, sei lá, ajudado de alguma forma. Enfim, as pessoas que planejam vir fazer um intercâmbio na Irlanda, ou especificamente em Dublin, que é, enfim, a cidade que eu tenho contato, e quiser, enfim, conversar alguma coisa assim, é sempre bem-vindo. Pronto, o Instagram dele é @bywilson, by com BY, Wilson. E é isso, gente. Quem quiser mais informações, procure o Wilson. Quem quiser ir para Irlanda, vá para Irlanda. Eu também vou indicar vocês. Sim, é um lugar ótimo, venham. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Até!